Olá, eu quero falar sobre aquele amor que já nasce com data de validade pré-estipulada. É como um doente que já tem um tempo de vida predito, previamente marcado. É um relacionamento que já nasce fadado ao fim. Ele tem suas nuances, é intenso, é maravilhoso, enquanto acontece, mas deixa de acontecer frequentemente. Há interrupções, há brigas, e se volta atrás, tudo de novo. Um amor assim meio que doentio. E ele está sempre acamado. Tem algumas melhoras, mas logo volta ao estado anterior, decai, recai. Não há um entendimento, uma das partes é permissiva, a ele lhe compete tudo, a outra parte cala, aceita, reclama, mas acaba concordando em nome da manutenção desse relacionamento, para não ser tão duro. E ele vai calando, vai calando. Aí chega um momento que o outro faz coisas grandiosas, sem qualquer explicação, e deixa pela imaginação do outro o sofrimento e tal, toda aquela coisa no ar. Aí quando o outro quer saber de fato o que aconteceu, aquela pessoa não pode dar explicação. Ela não existe para dar satisfação para ninguém. Ora, mas não era um relacionamento? O relacionamento preconiza a relatividade. Tudo é relativo, tem que haver uma relação. Não, mas aquela pessoa não está aberta a satisfações, ela não pode dar satisfação. Então ela é sozinha. A pessoa sozinha não precisa dar satisfação para ninguém, mas quando ela tem um relacionamento, não é uma questão de dar satisfação, de prestar conta, mas de se fazer clara, de explicar. E aí o outro insiste, e acontecem certas alterações momentâneas, tal. E aquela parte que não gosta de explicar, que não gosta de falar, que tem que ser aceita em tudo que ela fizer, se sente ofendida, ultrajada pelo que ouviu, só porque o outro está sendo verdadeiro. Agora, se o outro praticar isso aqui que seja, aquela parte que não gosta de explicar, não aceita. Então isso é uma história meio doentia. Até porque já começou acamado. Às vezes já começou numa situação ruim. Então isso vai se arrastando assim, aplica-se um lenitivo, um remedinho, uma coisinha, cobre-se aqui, põe um pano quente ali e tal, e tenta ir levando isso, porque uma das partes entende que só assim ele consegue manter esse relacionamento.
Até que chega o dia que ele vira a mesa, né? Porque as coisas, um relacionamento, como eu disse, que preconiza relatividade, a relação é uma via de mão dupla. Tanto vai quanto vem. Quando começa só a ir e não vir, então é um corpo manco, só tem uma perna. Esse relacionamento doentio, que já começou acamado, ele entra no estado terminal. Sim, é um moribundo. Está ali, acamado mesmo. E aí, de repente, como do nada, uma melhora. Uma melhora. Parece que aquele relacionamento encontrou a saída. Parece que uma coisa que ficou amarrada durante tanto tempo, anos, de repente vai escoar, vai andar. O doente, acamado, o moribundo, deu uma melhora, demonstrou uma grande melhora. É, de fato, mas aí nós lembramos da melhora da morte. Você deve saber que muitos moribundos, um pouco antes de morrer, melhoram. Tornam-se praticamente curados, porque eles já estão fadados à morte. A morte já está acontecendo. Então começa a morrer as doenças, começa a morrer o desequilíbrio, começa tudo. Parece que tudo está melhorando. A morte lhe dá, a proximidade da morte lhe dá aquele alívio. Porque já que ele vai morrer, não precisa morrer sentindo dores. E essas dores são aliviadas por um dispositivo natural, benéfico. São aliviadas. E a pessoa tem tempo ainda de dizer adeus aos que ficam, tal, matar a vontade de comer aquilo que ela sempre quis e não podia. E todos ao redor comemoram, fulano melhorou. E no outro dia, ele amanhece morto. É a melhora da morte. Por quantas vezes nossos relacionamentos passam por isso? Tem melhoras, recaídas, altos e baixos. E até que num determinado momento, parece que ele está curado. Que ele suplantou, superou todos aqueles males. Na realidade foi só a melhora que antecede a morte, o fim total. E aí acaba, parece que o mundo cai na cabeça de quem fica, daquele que mais queria. E ele tem que conviver com a situação de que aquilo nunca existiu de fato para outra parte. Era um joguinho, uma diversão, uma coisa muito interessante. E ele nota então que amou sozinho. Que o outro lhe acenava com promessas, inclusive com essas aberturas, com esses entendimentos, com essas curas repentinas. E ele ia. Não estamos falando de culpa. Ninguém tem culpa. Num relacionamento não existe culpa. Existe responsabilidade de um lado e do outro. O lado que ficou, que sofreu e tal, é responsável por não ter atentado à sua razão, por não ter dado atenção aos avisos. E o outro é responsável também por suas coisas lá.
por fazer parecer que isto era tão grandioso e não era. Então, cada um dos dois tem a sua cota de responsabilidade. Não existe culpado. Isso faz parte do relacionamento. É um relacionamento que começou moribundo. A gente sabe quando um relacionamento começa errado. E a gente continua, persiste, insiste, resiste, sempre naquela esperança de que algo vai mudar, de que a coisa vai entrar nos trilhos, que aquele corpo vai alcançar a cura. Isso é coisa natural do ser humano. O animal não tem esperanças. Ele vê, o que está ali, na hora. Nós é que pintamos coisas. Então a responsabilidade de um é por ter dado a tinta e do outro por ter pintado a tela. Mas, durante esse momento de cura súbita, foi um auge. Parece que tudo se resolveu, que maravilha. Aí no outro dia, a morte do moribundo. Um grande beijo no seu coração.